Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live hoje a gente vai falar sobre sombras, né? Um assunto muito importante, né? Muito interessante e difícil também, né? Difícil a gente reconhecer sombras e a gente vai aprender tudo isso hoje juntos. E também um exercício maravilhoso no fim, por isso que eu falei, traga um papel e caneta, que vai ser bem didático, essa troca vai ser bem gostosa. Trouxe aqui para conversar com a gente a Janaína, vamos adicionar ela aqui, deixa eu colocar ela aqui. Janaína, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Ai, desculpa o brilho aqui no óculos, mas a Ah, pessoa não imagina, enxerga, então tem que. imagina. Boa noite, pessoal do chat. A Jana fala boa noite porque ela está lá em Ah, Londres, é para a gente verdade. é boa tarde aqui no Brasil. Aqui são 8 da Mas boa noite. tarde, boa Aqui é boa noite. noite. Seja muito bem-vinda. Então, né, como eu estava falando, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre sombras, né? E aí, a Jana, maravilhosa, ela tem um canal aqui no YouTube incrível, ela é ressonante também. Já está em qual onda? Nona. Na nona onda já. Isso. Então, já está bem mais adiantada que eu aí. E, além de ser uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo muito, porque é minha mãe. Então, e ela nossa, trazer aqui um conteúdo que vai ficar realmente muito rico. E já para começar, quer explicar aí um pouquinho o que são sombras, né? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente vai falar um pouquinho então sobre sombra, né? E a sombra ela é um termo da psicologia analítica usada pelo Jung, e ele emprestou esse termo do Nietzsche. E a sombra, ela, ela resume o quê? Ela é o que a gente joga no nosso inconsciente, que são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as situações, traumas, tabus, os preconceitos. E esses preconceitos eles podem ser tanto pessoais quanto coletivos, às vezes pessoais e coletivos, Uhum. ciúmes, inveja, raiva, mágoas, aqueles pensamentos que a gente não quer ter, né? Não posso pensar isso, sentimentos de por que estou sentindo isso, e tudo isso a gente vai colocando, negando que está sentindo, e colocando então para baixo do tapete, vamos falar assim, para baixo do tapete. E a gente Uhum. faz isso desde que nasce, né? Desde Aprende a pequenininho. fazer isso desde que nasce. Sim, o primeiro não que a gente recebe, né? Às vezes o bebezinho ali, ele quer mamar. Não, a mãe aprendeu que tem que ter horário para mamar. Aí agora não é hora de dar. Primeiro não que opa, a gente de dar a teta, né? Eu fui ler os comentários aqui do pessoal e acabou colocando oi, Flora, oi, Ivone, oi, Carmen, bem-vindas. Eu estava lendo aqui o comentário de vocês enquanto a Diana falava e começou a rodar o vídeo ali. Então, né, desde o primeiro não. O bebezinho nasceu, ele tem um instinto, né? Instinto de mamar. E aí, É. não. O pediatra falou que é de 3 em 3 horas. Você acabou de mamar, não. Então, ele já não sabe lidar com aquele sentimento. Como assim, não? Eu tenho um instinto de fazer, não, então meu instinto está errado, começa a reprimir. Começa a jogar para o inconsciente, começa a criar sombras. Exatamente. Quando a Já gente desde, nasce, né? Nasceu, já está, né? Já está já vamos reprimindo. jogando. E isso vai ficando tão grave em algumas pessoas que isso pode se transformar em neurose, em psicose. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa sombra e a integrar ela, né, na nossa Aham. consciência, fazer com que a gente se torne amiga das nossas sombras, né? É Deixa isso eu que a ver gente vai aqui. aprender hoje, né, Isso. Mariana? Deixa eu ver aqui que eu queria salvar, abrir um. Vamos ver se eu consigo abrir por aqui. Bom, que é para dar uma introdução, né? A gente tem que se olhar sempre como um ser integral, né? Eu falo muito para quem é meu aluno aí das terapias de Reiki,
né? Então, o Reiki é uma terapia holística, né? Falo muito de holístico, mas o que é esse ser holístico, né? O que significa que somos holísticos, né? Que a gente tem que trabalhar em todos os nossos níveis, todas as nossas facetas, né? Então, a gente tem que cuidar no nosso físico, né? Fazer exercício, cuidar com a alimentação, né? A gente tem que cuidar disso, tem que cuidar do nosso emocional, né? Do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual, né? Então, aqui entra o que a gente vai falar um pouquinho, porque sombras também inicia um processo assim de auto-julgamento, né? Então, você, às vezes, com aquela sombra que você não resolveu, não trabalhou, você começa um processo de auto-julgamento que começa uma auto-obsessão e é uma porta de entrada para obsessores, né? Então, a parte espiritual e principalmente, né, a parte mental, porque no nosso mental, né, aí a gente sabe que a gente é dividido em consciente e inconsciente. E consciente, né, o que a gente sabe, o que a gente é, o que a gente pensa que a gente é, tá aí 5 a 10%. E o nosso inconsciente, todo aquele para baixo do iceberg, né, 90% do que somos, do que pensamos, os nossos instintos, as nossas sombras, né, tá tudo aqui nesses 90%. E a gente fala muito, assim, né? Acho que a maioria aqui que está assistindo a live, aluno do Hélio Couto, né? A gente fala muito essa coisa, assim, de ser o co-criador, né? E a gente fala muito assim, como que a gente faz para ser o co-criador consciente? É muito difícil consciente, né? Porque é 5 a 10%. Nós todos somos co-criadores, mas a gente é co-criador inconsciente, né? A gente co-cria, a gente vibra, né? Uma frequência, e essa frequência atrai coisas que vibram na mesma frequência. Então, a gente cocria para a nossa vida, a gente emana, a gente atrai, né? Mas a gente está emanando e atraindo do inconsciente, desses 90%. Então, quem que está controlando a nossa vida, né? Se a gente não olhar essa sombra, se a gente não trabalhar, se a gente não buscar autoconhecimento, quem que está controlando a nossa vida? E aí, a gente entra, né, que a gente tem que ser 100% responsável, né? Somos 100% responsáveis, mas tem que tomar consciência de que somos 100% responsáveis, né? É verdade, Mariana. Isso que você falou de ser responsável, eu já ouvi várias pessoas que confundem a responsabilidade com a culpa. É importante falar sobre isso, porque tem bastante diferença. A responsabilidade é você saber que aquilo lá é sua responsabilidade. Então tá, eu tenho um problema, eu estou vendo isso, eu tenho um problema, eu me espelho na Mariana. Qual é o meu problema aí? Por que ela está me irritando? Sim. Qual é a minha sombra que está aparecendo nesse momento que está causando essa minha irritação com ela? Então, eu fiz alguma coisa, eu preciso descobrir isso, limpar essa, né? Integrar essa minha sombra, mas eu preciso assumir essa responsabilidade e não a culpa de que eu tenha alguma coisa que está irritando ou que ela está me irritando e eu irritando ela, que temos um problema, e sim uma responsabilidade de que eu preciso limpar isso. Isso, é muito importante separar a culpa de responsabilidade. Tá controlando, ser 100% responsável, né? Somos co-criadores inconscientes, né? A lei da atração, eu já comentei. A gente vibra uma informação, a gente cocria aquilo, e aí a gente pensa assim, não, não sou responsável, né? Sou culpada, às vezes, né? Mas não sou responsável, isso aconteceu ao acaso, né? Nossa, encontrei uma pessoa por acaso, comecei a namorar com aquela coisa porque foi o destino, foi Deus quem quis assim, né? A gente fala assim, né? A gente tem o costume de falar assim, nossa, que, né, foi o destino que botou esse emprego na minha vida. Nossa, o destino só faz coisa ruim comigo, né? Porque daí bati o carro, fiz isso, fiz aquilo, é tudo coisas do destino, do acaso. Na verdade, é porque a gente não conhece. É aquilo que a gente vibrou, é a informação que o nosso subconsciente está vibrando, está emanando e trouxe de volta aquela situação para a nossa vida.
Então a gente co-criou, e aí a gente fala assim, né? É o destino, é o acaso, né? Foi Deus que fiz, né? Que quis assim. E na verdade é esses 90% do inconsciente. E grande parte é a sombra falando, ei, tô aqui, né? Vamos olhar aqui, Vamos né? trabalhar. Vamos trabalhar essa coisa aqui. Limpar essa sujeirinha aqui. Limpar essa sujeira. Eu trouxe uma frase aqui, né, de Jesus, coloquei aqui como Sananda, conhece-te a ti mesmo. Já foi falado 2000 anos atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. E o que é conhecer? É saber esse inconsciente, essas sombras, tudo isso que a gente tem aí para trabalhar, porque é isso que somos, e é isso que está co-criando a realidade na nossa vida. A realidade boa, tudo de bom que nos acontece, e também as coisas não tão boas assim, né? As coisas não tão negativas. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? A Isso. terapia. Então, isso vai ajudar a você lidar com suas sombras, né? Sim. Porque por mais que a gente trabalhe, que a gente faça um monte de técnicas, uma vida inteira, sempre terá sombras. Não é que você vai fazer técnica ali, pronto, e limpou E tudo, não. acabou, não é mágica, né? De um dia para o Não, outro, todos somos não. luz e sombra, ninguém está 100% iluminado ainda, Exatamente, sempre vai ter sempre tem coisa para limpar, né? para Porque limpar. senão a gente não estava aqui nessa terceira dimensão passando aí para. Isso mesmo. Não é Dê verdade? mais uma olhadinha aqui nos comentários. Então, a Silvia, boa tarde, um beijo para você. Janine, maravilhosas. Ah, obrigada, você também. O Rodney, lindas. Obrigada, Rodney, um Obrigada. beijo. Leopoldina também mandou boa tarde, uma ótima tarde para vocês todos. Gratidão por estarem aqui com a gente, né? Então, Obrigada, gente. voltando tudo que a Jana já falou lá no início, introduziu, né? O que é sombra, tudo aquilo que a gente reprimiu, né? Desejos, instintos complexos, aquilo que a Jana falou, não posso ter aquele pensamento, né? Então, aqueles pensamentos chamados impróprios, né? Mas quem que te diz? Quem que colocou essa crença de que você não pode pensar assim? Foi, né? Religião, sociedade, né? Tudo isso que a Cultura, gente vai, cultura, porque cada cultura é diferente, né? Tem uma cultura. coisa que é exatamente uma coisa que é imprópria para mim, na outra cultura não, e vice-versa. Às vezes, E uma coisa que eu nem penso ser imprópria, na outra cultura é crime. é crime, é horrível. Uhum. Então Isso mesmo. é muito cultural mesmo isso, né? Isso. E entra também autossabotagens aqui, né? Porque a gente vai se reprimindo, né? Vai colocando na sombra, vai se autossabotando, podando o nosso potencial. Então, sombra também é um potencial positivo que a gente não está aproveitando. Então, a gente pensa que sombra é só coisa Verdade. ruim, é só pesado, é só negativo. Não. Às vezes, Não, um potencial positivo também é sombra. está Então, escondendo o nosso potencial, tá escondendo o exatamente. nosso potencial. Às vezes, sombra a gente espelha no outro, né? O outro não existe, né? O outro é Uhum, espelho. uhum, E uhum. aí a gente olha para o outro, a gente só vê o que temos ou o que gostaríamos de ser. Então, aquele potencial, né? Eu gostaria de ser daquele jeito, eu tenho potencial para ser daquilo, é uma coisa que eu vou admirar no outro. Então, quando a gente tem aí ídolos, né? Que a gente admira, né? Nossa, eu sou fã de tal pessoa, é porque a gente tem dentro de nós aquele potencial de ser igual, né? Então, isso também está lá, Mas a reprimido no gente inconsciente. esconde, A a gente gente esconde. esconde. Eu penso que não, eu tenho autossabotagem, eu tenho não merecimento, e eu vou reprimindo para a sombra, achando que eu não tenho potencial de ser igual. Não, só a, sei lá, só a Beyoncé tem vozeirão para ser daquele jeito, ninguém mais vai ser. E às vezes a pessoa é uma mega cantora, mas só canta no chuveiro. Tá reprimindo todo o potencial, né? Ela ama ser cantora, Exatamente. mas não vai para frente. Não, só a Beyoncé vai conseguir. Mas todos somos iguais, né? Então, se ela conseguiu, o outro também conseguiria, né? E se a Exatamente. sombra é tão pesada, né? Se a sombra mexe aí tanto com a gente, né? Traz tantos sentimentos, por que trabalhar com isso, né? Para que enfiar o dedo na ferida, né? Então, já falei lá no início, né? Processo autoobsessivo, né? Que causa autojulgamento, acaba sendo uma porta aberta para obsessões. Então, a gente trabalhar a sombra também é uma atenção especial no nosso lado espiritual.
E a parte mental também, pelas neuroses, as psicoses e tudo que a gente pode desenvolver com traumas e coisas desse tipo. Traumas complexos, né? Tudo que a gente vem trazendo, problemas emocionais, problemas profissionais, de relacionamento financeiro, isso vai ser mostrado como? Num primeiro momento, vai se mostrar uma coisinha pequena. Alguém esbarrou o ombro em mim na rua enquanto a gente estava caminhando, eu penso, nossa, que folgado. Vem uma coisinha pequena, nossa, que folgado, esbarrou em mim, não pediu desculpa, me irritou, doeu, irritou, é sombra, é algo que eu tenho que trabalhar. Agora, me irritei, xinguei e continuei andando, não trabalhei minha sombra, vai vir uma coisa um pouquinho maior, né? Ó, vai crescendo, vai vir uma coisa maior. E aí vai o quê? Vai tomar uma fechada no trânsito, vai bater o carro. Puta, agora vou ter que, além de me irritar, eu ainda vou ter que gastar dinheiro para consertar o carro. E aí vai aumentando. O que vai vindo? Daí vem um relacionamento, vem alguém, vem um amigo, vem uma coisa, um trabalho, né? Então, financeiro, eu acabo travando no financeiro, até que chega uma hora que trava a pessoa, né? É tanto, a pessoa tem que trabalhar. Ontem uma amiga estava me falando, ela disse, eu fui casada e um ex dela disse que falou para ela uma vez que ela tirava dele o pior dele. E ela se sentiu culpada por aquilo. E eu pensei até em trazer isso para cá, né? Porque, na verdade, ele estava espelhando a sombra dele nela. A sombra dele. A sombra dele. Então, ele poderia, se ele tivesse um suporte terapêutico, um suporte de autoconhecimento, trabalhar essa sombra, né? Isso. Então o que é que ela está trazendo de pior em mim que eu preciso trabalhar? Porque o que acontece muitas vezes com relacionamentos ou de amizade, seja relacionamento afetivo ou de trabalho, né? A gente passa por esse ciclo para aprender. Então, a gente só acaba e fecha esse ciclo quando a gente já aprendeu o que tinha que aprender, trabalhou o que tinha que trabalhar, as nossas sombras, né? Então, passa para um próximo ciclo. E a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? E de ritos de passagem. Então, eu achei bem interessante trazer isso, porque a sombra da gente, a gente sempre espelha no outro, né? E a sombra... o outro vem para mostrar para a gente, né? O outro vai continuar sendo aquilo, mas se me irritou, doeu, eu preciso trabalhar. Eu preciso Aí trabalhar. Eu trabalhei, limpei, eu não preciso ficar naquele relacionamento. Não é porque eu limpei a minha sombra que a pessoa de abusivo, de repente, vai ser uma pessoa maravilhosa, não é isso? Exatamente. O abusivo, o violento, vai continuar sendo abusivo, não vai mudar. Sendo violento. Só que ele não vai mais fazer mal para você. Exatamente, a sua imagem perante ele que vai mudar. Você que integrou a sombra. Integrou, trabalhou. Agora sai, auto-amor, sai desse relacionamento e vai por frequência, né? Emanar, vai atrair um relacionamento muito melhor mesmo. Exatamente. E aí vem a parte da gente se questionar, né? Por que eu passei por essa situação? O que eu tô fazendo que atraiu isso para mim, né? Por que isso aconteceu comigo? O que eu preciso aprender aqui? Isso, porque quando a gente não está enxergando, é uma coisa que eu faço bastante quando eu estou meditando. Muitas coisas que aparecem na minha vida, eu peço, né? Eu peço para a divindade o que é que eu preciso aprender aqui. Me mostra o que eu preciso aprender aqui para poder passar essa fase, né? Passar a fase do joguinho aqui. Isso mesmo, o que eu tenho que aprender? Que crença? Que crença, o que né, eu estou emanando aqui que gerou essa situação? E daí o que eu tenho que aprender? Porque se eu estou emanando e gerando aquilo, alguma coisa eu tenho que entender
E para conseguir trabalhar, né? Para conseguir trabalhar, para conseguir transmutar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Né? Para eu cozinhar, eu preciso ter luz na cozinha, exatamente. Eu preciso ver o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente enxerga. Então eu consegui ver aqui, nessa situação, que eu tenho um problema, que esse problema já vem lá da minha bisavó, da minha... Do antepassado. Né, dos meus antepassados. Então então agora eu preciso trabalhar isso. Eu posso trabalhar com terapias, eu posso trabalhar com várias coisas, porque agora eu já sei qual é o problema. Né? Então eu posso trabalhar ele de diversas formas. Isso mesmo. Então, ó, tudo está na nossa frente. A gente tem que aprender a olhar. E esse aprender a olhar é treino. É dia após dia, é treinamento. Não é fácil, não é mágica, não é assim, tá, entendi, tem que olhar a sombra. E aí? E agora? E faço o que com isso? Eu perguntei, tá, e aqui, o que eu tenho que aprender isso? E agora? Né? E aprender a se ouvir também. Aprender a ouvir também, porque quando a gente pergunta, o nosso corpo fala. Aonde que dói? Em qual parte do corpo que dói? Né? Vou trazer aqui chakras, porque eu dou aula de reiki, né? E tem aqui alunos me vendo, mas em que chakra dói? Deu um aperto na garganta, é o chakra laríngeo. Nossa, me embrulhou o estômago, né? Me deu aqui, aquela pessoa me irrita, essa situação me embrulha o estômago, eu sinto enjoo, então é o meu plexo solar? Aonde? Em qual chakra que dói? Né? O que está acontecendo no corpo? E o corpo dá sinais, né? Ele mostra, tem livros incríveis, né, de linguagem do corpo, Cristina Cairo, um monte aí que mostra, né, a linguagem do corpo. O corpo fala com a gente precisa aprender a olhar. Só que a gente cria o quê? Escudos, vernizes, né? A gente bota ali a viseirinha, não quero trabalhar com isso, não quero ver, não quero saber, reprime lá para a sombra. Né, me mostrou, mas eu não quero trabalhar com isso. Vai doer. Vai me incomodar, vai me tirar da zona de conforto, né? Não quero trabalhar com isso. Então a gente vai criando escudos que fazem a gente desaprender a olhar. Exatamente, a gente desaprende a questionar. A gente vai tapando, né? Eu até tenho um vídeo no meu canal sobre o Barba Azul. Maravilhoso isso. É um capítulo do livro da Clarice Píncola Estes, do Mulheres que Correm com Lobos, e ele fala de uma história de abuso, né? Sim. E eu passei por uma história assim também, né? Então, essa história para mim ela é bem significativa e bem interessante, porque a gente se cega, a gente sabe a gente sabe no fundo, a gente tem essa intuição, a gente sabe que está vivendo aquilo, mas não sabe como está vivendo aquilo, a gente não sabe por que a gente está se deixando viver aquela situação e vai colocando tudo para debaixo do tapete. Eu prefiro não ver isso trabalhar, agora. Não quero ver isso. Exatamente. Não, acho que vai melhorar amanhã, vai melhorar. Não, e assim. Foi só isso, foi só uma briga, foi só. Foi só mais uma coisa e assim vai. E você vai empurrando e não querendo ver. Quando eu saí do Brasil e vim para a Inglaterra, eu comecei. Claro, eu tenho já uma bagagem espírita, mas eu comecei aqui um despertar. Eu conheci a Louise Hay, comecei a ouvir os áudios da Louise Hay e conheci o Ho'oponopono. E comecei a fazer Ho'oponopono de dia e colocava para dormir áudios da Louise Hay e Ho'oponopono. Eu tinha uma pastinha que eu criei no YouTube para dormir, eu coloquei. E aí eu ficava ouvindo aquilo. Inconscientemente, eu comecei a fazer uma limpeza e fui fazendo, e fazia o dia inteiro Ho'oponopono, e fui fazendo e ouvindo aquilo. Eu fiquei um mês e tanto fazendo essas limpezas. Daqui eu fui para a Itália para tirar meus documentos, né, para voltar para cá.
E quando eu fiquei na Itália, eu caminhava 22 quilômetros por dia. Eu ficava caminhando, caminhando, caminhando o dia inteiro, né? E, e lá eu colocava áudios de PNL, de reprogramação neurolinguística. Hoje, né, depois que eu comecei a estudar e fiz um monte de cursos e um monte de coisa, eu sei que isso que eu fiz, inconscientemente, eu estava limpando as minhas sombras e estava fazendo uma reprogramação mental de Sim. todo o abuso que eu tinha vivido e tudo mais. E inconscientemente, acredito que a espiritualidade e tudo me levou para isso. Sim, foi te auxiliando a chegar na limpeza que Exatamente. precisava. Foi muito forte para mim, porque quando eu voltei para a Inglaterra, tudo foi se encaminhando na minha vida, né? Já Eu estava voltei para limpo, abriu espaço para o novo. Exatamente. Então eu cheguei aqui, já consegui emprego, já consegui casa, já foi, sabe, já foi abrindo, as portas já foram abrindo. Depois passou o tempo, eu descobri o Hélio Couto, claro, e aí tive um outro nível de expansão da consciência, né? Mas começou ali, foi muito legal. Sim, muito bonito. A Leopoldina comentou aqui, ó, às vezes as coisas se repetem. Mudar, mesmo sabendo, é difícil. E é mesmo, né? Vai repetindo, igual a Jana falou, é um ciclo, né? É cíclico. E se você não fechou, se você não curou, vai passar de novo. Por isso a gente precisa, assim, o que eu estou precisando aprender aqui? Porque se eu não aprendi, eu vou ter que viver aquilo de novo. E eu vou ter que repetir aquele ciclo de novo até aprender. Isso. Né? Esse é um problema, é um padrão que a gente acaba repetindo, repetindo. Às vezes a gente faz isso assim, ó, tá, eu entendi que essa situação tá me fazendo mal, eu entendi que eu devo ter aqui alguma sombra, alguma coisa para curar, mas eu não sei como curar. Eu entendi que eu tenho uma sombra, eu vi que eu tenho essa sombra, reconheci. Mas e aí? O que é esse acolher a sombra? O que é esse transmutar a sombra? Eu olhei para ela, mas só olhar para ela não cura. Às vezes, você só olhar para ela piora. Por quê? Eu gosto muito da palestra do Hélio Couto, que ele fala, né, no Reino das Sombras. Incrível, uma palestra paga, mas é baratinha, super vale a pena. Naquela palestra ele fala assim, se você pegar, né, uma pessoa e botar um refletor aqui bem forte na cara dela, a sombra lá atrás só vai ficar maior. Então, se você joga... travou para mim. A Jana, para mim, ele ficou a telinha dela congelada. Pronto, Voltou? voltei. Eu tô no 4G, gente. Ah, tá. Então, que eu estava comentando, quando a gente joga luz, né? Às vezes a sombra fica maior. Então, olhei, reconheci, tem essa sombra, mas se eu não souber trabalhar, se eu não souber como integrar a sombra, né? Acolher a sombra e integrar ela no meu ser. Somos ser holísticos, a sombra está ali. Ela não vai sumir. Se eu achar que ela sumiu, é porque eu reprimi mais ainda. É porque eu piorei a situação. Então, a gente jogar luz, né? A gente olhar para ela, às vezes só traz uma coisa à tona e a gente não sabe trabalhar com aquilo. Então, por isso que é muito importante a gente aprender a trabalhar. E isso eu vejo assim também em algumas outras questões, né? Por exemplo, assim, eu ensino algumas reiki, né? Então tem alguns sistemas de reiki que a gente abre registro acástico, registro de vida passada, e aí a pessoa recebe aquela informação. Se a pessoa não souber o que fazer com aquela informação, você acessou um registro acástico, você teve uma informação, e agora? O que você vai fazer com isso? Você acessou uma informação de vida passada, e agora? Você sabe trabalhar com isso? Você sabe lidar com isso? Porque é a mesma coisa da sombra. Tá normal agora? Ai, obrigada. Porque se você não souber, né, o que fazer com isso, só piora. E aí, às vezes, você acha que você está sendo o terapeuta que acessa o registro arcástico, o terapeuta que apontou a sombra para o teu cliente, né? Então, né, falando assim de terapeutas, né? Então, sou terapeuta holístico, mostrei para o meu cliente, essa daqui é a sua sombra, hein? Você tem essa sombra para ser trabalhada. Mas e aí?
Como que eu vou ensinar ele a trabalhar? Como que eu vou trabalhar essa sombra? Como que eu vou trabalhar isso em mim? Né? Porque se eu apontei a sombra do outro, quer dizer que eu também tenho, né? Se eu conseguir enxergar no outro, o outro é espelho. Por isso que é bom a gente ser terapeuta, a gente trabalha muito mais a gente Por do que o isso que outro. é tão, eu acho por isso muito importante o Ho'oponopono. O Ho'oponopono vai o limpando Ho'oponopono, também. a gente assume a responsabilidade do problema no outro, inclusive. Sim, o Dr. Né? Hugh Lane, né, que É fala muito impressionante. de Ho'oponopono, ele fala isso, você ser 100% responsável, porque se Responsável. a situação chegou até você, né, É, se a televisão tá ligada, eu tô caminhando pela casa, de repente, naquele minuto, eu passei pela sala e me irritou. Aquela notícia que eu só passei e ouvi, me irritou, me incomodou, é uma sombra. Preciso trabalhar. E se a informação chegou até mim, alguma coisa em mim ressoa com aquela com informação. aquilo. Então, o Ho'oponopono limpa. Ele curou todos os pacientes desse hospital psiquiátrico que O fechou. Dr. Hugh Lane, incrível, né? Porque o que ele fez? Limpou Ele nele. limpou nele. Ninguém queria trabalhar nesse hospital psiquiátrico, era um hospital problema, e ele foi contratado. Ele também não queria. Aí, não, por favor, ele disse, tá bom, eu aceito com uma condição, eu quero uma sala para mim e eu vou tratar do meu jeito. E aí ele ficou nessa sala, só que ele pegou todas as fichas desses pacientes, ele ia lá e ficava na sala trancado, fazendo sem olhar os Ho'oponopono, ele pacientes, não sem olhava os pacientes. conhecer, sem conversar, né? E o que ele fazia? Ele pedia, né, divindade que existe em mim, apaga a memória celular do, do problema que eu divido com o Sim, paciente com aquela pessoa. X, né? Então ele Sim. olhava os crimes porque eram detentos, né? Era um E hospital pessoas psiquiátrico dentro eram do presídio. de presídio. Então pessoas que tinham crimes horrendos. Então ele olhava assim, tá, alguma coisa em mim que ressoa com esse paciente. Então, Sim. apaga em mim essa memória. E ele foi de uma forma que ele curou todos os pacientes e o hospital foi fechado por falta de pacientes. Por falta de paciente. Falta de paciente. Foi mesmo incrível. Eu fiz um curso com o... Meu Deus do céu, me fugiu o Joe Vitale. E daí dentro tinha o Joe Vitale que escreveu o livro do Dr. Hugh Lane, né? Que foi o Limite Zero. Isso, daí dentro tinha o seminário, né, do Dr. Hugh Lane. Que seminário incrível, maravilhoso mesmo. Então, a gente aprender a olhar, né? A gente aprender a enxergar além dos nossos vernizes, né? Isso. E olhar para a sombra dói, incomoda, irrita. A gente fica puto da cara, né? Quando a gente vê a sombra, o outro irritou, o outro é espelho, o outro mostrou pra gente que a gente tem aquela sombra. Não, eu não sou assim. O quê? Aquele cara é um mau caráter, eu não sou assim. Então dói, incomoda. E aí o que a gente faz? A gente ataca. A gente ataca para a gente se defender, né? Uma forma de defesa. Então, isso vem lá porque chacoalha lá o nosso cérebro reptiliano, né? Então, a gente já tá lá com a pedra na mão, né? Para atacar o outro, a gente já ataca. E é preciso muita coragem para olhar essa sombra, né? É muita coragem de olhar para isso e trabalhar isso, porque incomoda um pouquinho, sim. Mas aqui, quem ficar até o final vai ver que tem um exercício super, super gostosinho de fazer, que apesar de doer, incomodar, a hora que cura, a hora que transmuta, isso é muito leve. Fica muito gostoso. Importante sempre perguntar, né? Perguntar o que tem aí que eu posso saber, qual é o problema aí, me mostra o que eu preciso aprender nessa situação, com essa pessoa. Me mostra a sujeirinha embaixo do tapete. E aí eu queria trazer um conceito aqui para vocês, né? Uma brincadeirinha aqui até que eu já pensei aqui para a gente fazer, sobre pontos de vistas, né? Interessante ponto de vista que você tem, interessante ponto de vista, né? Pontos de vistas interessantes que cada um de nós temos. Só que quando é do outro, é ponto de vista. Quando o ponto de vista é meu, é a verdade. Não é assim?
O meu ponto de vista é a verdade. O do outro é só um ponto de vista interessante. Tá, beleza, é o seu ponto de vista. Mas a verdade é isso aqui que eu tô olhando. Não é assim? A gente acha que o nosso ponto de vista é a verdade. Só que o nosso ponto de vista é só mais um ponto de vista. Né? A nossa verdade, ela muda. Muda de acordo com o quê? A bagagem. E o que é bagagem? Nossas crenças, nossos paradigmas. De acordo, a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. Agora eu não me lembro bem exatamente quem foi, né, que fez, mas se pesquisar no YouTube tem vários vídeos assim que tem pessoas lá, né, um palestrante falando e de repente passa lá alguém fantasiado de urso lá atrás, né? Passa uma coisa bem esdrúxula, bem estranha. E ninguém percebe, ninguém observa. Por quê? Tá todo mundo focado na palestra, tá todo mundo focado naquela coisa e o seu cérebro não viu aquilo que está passando conscientemente. O seu subconsciente vê, né? Mas conscientemente você não percebeu aquilo, né? Então isso muda. A gente só enxerga o que a gente está pronto para ver, né? Então, de acordo com as nossas crenças, nossos paradigmas, nossas bagagens, né? Isso é usado na publicidade, inclusive. A Gina fez faculdade de publicidade e propaganda, né? Então pode até falar um pouquinho melhor dessa parte do que eu. É bastante usado na publicidade. Eles usam como flashes, você nunca vai perceber. Nem colocando em câmera lenta um vídeo você não vai perceber. Porque eles colocam um frame, né, que fala de um vídeo. Então, para você comprar tal produto, né? Então, é rápido. Ou no meio de uma novela, ou no meio de né? E assim vai. Um frame. Sim. Nadir, boa tarde. Fátima, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Então, né, o ponto de vista. Eu peguei aqui um livro, né? Qual que é aqui? Um livro só para a gente fazer essa brincadeirinha do ponto de vista, né? Então, digamos que nós aqui, né, todos nós que estamos aqui nessa live, estivéssemos numa sala, sentados em círculo, tá? Ou, né, tem gente pendurada no teto, tem gente deitada no chão. Estamos aqui, todos espalhados nessa sala. E aí eu pegasse o livro aqui no meio e falasse assim, Fátima, você que está aí na minha frente, o que você vê? E a Fátima vai me falar, é um livro do Jung, capa preta, tem uma mandala no centro, está escrito aqui o homem e seus símbolos, vai descrever o que ela está vendo. E aí eu falo, obrigada, né? Isso é verdade para você? Sim, é verdade, eu tô vendo. Eu sei que isso é verdade. O que eu tô vendo é isso. Beleza, essa é a verdade da Fátima. E aí eu pego ali a Nadir. Nadir, o que você tá vendo? Só que a Nadir, ela não tá na minha frente. A Nadir tá sentada aqui do meu lateral. Então é isso aqui que a Nadir tá vendo. Ela fala, não tem o livro de capa preta. O que tem são várias folhas brancas e é bem fininho. Não tem isso aí que ela tá vendo. E aí, de repente, deixa eu ver lá, quem mais que tá ali nos comentários? A Márcia, que deu um emojizinho ali. Márcia, eu pergunto, Márcia, o que você tá vendo? Ela fala, não, realmente é meio parecido com a Fátima, tem uma capa preta, tem uma mandala, mas a mandala é bem pequenininha, e não tem só uma frase escrita, não, tem um monte de coisa escrita, e tem aqui uma faixa branca com uns negocinhos. Então, cada um vai descrever a realidade com o seu ponto de vista, com a sua própria verdade. Quem está de cima vai ver outra coisa, quem está de baixo vai ver outra coisa. E cada um vai falar a sua verdade. E às vezes vão até brigar. Como assim você está vendo uma linha fininha? Tá aqui, ó, eu tô vendo. É uma capa, é assim, é assado, né? Cada um vai impor a sua verdade. A gente faz isso, né? A gente tenta impor a nossa verdade. Eu experienciei isso. Eu sei, é verdade. Isso. Cada um com a sua. Cada um com a sua. A Jana até estava me contando... A história do elefante. Como é que era do elefante? Conta aí o pessoal. São vários cegos que foram no zoológico e eles queriam conhecer os animais. Então, eles foram e queriam conhecer o elefante. Aí, cada um abraçou uma perna do elefante, o outro pegou o rabo, outro pegou a tromba e tá, como é que é o elefante? Aí o que pegou o rabo falou assim, nossa, o elefante ele é bem fininho e tem pelinho na ponta. Aí o outro, não, o elefante que pegou a perna, não, o elefante ele é bem firme, parece um tronco de uma árvore. Aí o que pegou a tromba falou, não, o elefante parece uma cobra. E pegou a tromba, né? E fica mexendo o tempo inteiro. Então, cada um realmente estava
abraçado no elefante. Tinha a sua verdade, era verdade para ele. Tinha a sua verdade. Porém, eles não tinham a visão de um todo, né? Estava experienciando uma parte de um todo, não a Isso verdade. Mesmo. E por que eu trouxe esse conceito, né? Por que eu achei importante isso? Porque na hora da gente falar, né, sobre sombras, né? O que acontece? A gente julga o outro de acordo com o quê? Com o nosso ponto de vista. Então, eu vou julgar o próximo de acordo com a minha verdade. Mas você não teve empatia, às vezes, de entender por que aquela pessoa age daquele jeito. Você não conhece a bagagem, você não sabe que traumas ela teve na infância, você não sabe da história da pessoa, você não sabe o que ela sofreu, o que ela deixou de sofrer, você não sabe, né? Muitas vezes a gente julga sem conhecimento de causa, sem conhecimento, né, de um conhecimento mais amplo. Então, por isso que eu achei interessante a gente falar aqui um pouquinho do que é ponto de vista, né? Então, né, voltando lá, sombra, tudo aquilo que foi reprimido, tudo que a gente deseja ser, né? Instintos reprimidos. O outro é espelho, então a gente só vai enxergar aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Então a gente faz projeções também, de bom e de ruim, né? Isso a gente já falou, só deixando recapitulado, né? E o Jung falou: é preciso esconder características para saber viver em sociedade. Então a gente precisa se reprimir, a gente precisa esconder características, e é por isso que pai e mãe ensinam para a gente desde criancinha a criar sombras, né? A gente vai criando sombras. Não, você não pode vir aqui. Não, não encosta nisso que não é seu. Não, você não pode esse aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode falar desse jeito. Se comporte, né? A gente vai criando coisas para se encaixar numa forma da sociedade em que a gente vive. E às vezes a forma do Brasil é diferente da forma lá da Inglaterra, é diferente da forma de quem mora no Egito, é diferente da forma, né, de quem está em outros lugares, porque tem também a questão cultural, né? Então a gente precisa esconder, exatamente, né, jogar algumas certas características que são inatas nossas, né, características ali que estariam. Jung fala, né, do id, do ego e do superego, né? Então a gente tem ali aquela. Todos somos um, não é assim, a sombra está lá fora, somos nós mesmos, né? São partes de nós mesmos, mas que a gente precisa, às vezes, esconder, né? Sabe, Mari, que aquela parte do ponto de vista ali, eu acho interessante eu falar de uma coisa que aconteceu comigo. Aconteceu Luceni, ter um ponto de vista também, né? Há 2 anos atrás, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Né? Você comenta ali no seu canal também, né? Isso, eu acho que eu falo disso num vídeo também. Eu descobri que eu estava com câncer de mama e eu comecei a meditar muito, né? Por que tinha aparecido esse câncer, para me mostrar, né, que Deus me mostrasse o porquê, qual era o... E a minha centelha falou comigo e me mostrou, né? Algumas pessoas que eu tinha mágoa, 3 pessoas que eu tinha uma mágoa, porém, na minha cabeça, já tinha perdoado. Eu tinha feito tanto Ho'oponopono, já tinha feito tanta oração para essas pessoas, para mim já estava perdoado. Eu falei, já perdoei. Falou, não. Então manda amor incondicional para elas. Eu falei, agora pegou pesado. Manda aí que eu quero ver. Falei, meu Deus, pensando bem, abraça aí a pessoa. Pensando bem. Sabe por que ela fez isso? Então, por isso. E eu ali, né, meditando e escutando ela me mostrar por que a pessoa tinha feito aquilo. Então, e sabe essa outra pessoa? Então, ela fez por isso. E foi me mostrando que cada uma, na sua ignorância, né, falou, então você
que já tem uma certa expansão, já sabe, pode já estudou um pouquinho perdoar mais. e mandar amor incondicional agora para elas. Aí eu consegui envolver Que elas legal. numa luz cor-de-rosa linda, e realmente ali eu descobri que eu tinha Conseguiu. perdoado, mas antes Não eu tinha. achava que tinha, não tinha. Isso. Entra bem ali, como a Leopoldina falou ali, né? Mesmo a gente sabe, a gente já entendi, não, já entendi, né? É isso, mas vai passar de novo, vai. Perdoa de verdade? Soltou mesmo, né? E Né? muitas vezes, Liberou essa principalmente situação? para quem é terapeuta, né? Quer dizer, tá ali, tá lidando com o outro, assim, será que, poxa Sim, vida, eu tenho tantas sombras, eu vou tratar uma outra pessoa, eu vou cuidar de uma outra pessoa, como que eu vou fazer isso se eu ainda tenho as minhas sombras, né? Como que eu vou fazer isso? Mas é assim, gente, né? A gente está sempre em constante evolução, a gente não vai se abandonar, a gente não regride, a gente está sempre expandindo, a sempre nossa expandindo. consciência, ela não regride, ela está sempre em expansão, né? Por mais que a Sim, gente, aconteça da sombra ativar um gatilho nosso lá de trás que a gente, poxa, já achei que eu tivesse limpado essa sombra, mas ele veio e ativou de novo, e aí a gente acaba ficando, só poxa, agora reprimiu. não estou me sentindo muito bem, agora estou com a autoestima baixa, não tô, acho que eu não sou tão boa quanto, começar a se sentir dessa forma, isso é um gatilho de sombra, então voltar a se trabalhar, né? Porque sempre tem gente que precisa de você. Quando o amor está envolvido, isso é muito mais importante do que o nosso ego querendo nos sabotar, dizendo não, Sim. você não está pronta o Você não suficiente, tá não, pronta, você não é isso é boa o autossabotagem, é não suficiente. merecimento. Exatamente, é a tua sombra querendo Isso te segurar. te segurar e te derrotar, né? Então, Isso. A isso faz Flora parte perguntou aqui se você se curou. Curou? Graças a Deus! Maravilhosa. Sim! Curada. Maravilhosa. Sim, sim, Né? sim. Então, vamos ver. Acolher a sombra não é fácil, né? Não é lindo a princípio, né? A gente vai trazer à tona situações aí que a gente precisa olhar e a gente vai ter que aprender a lidar com inteligência emocional de forma racional, de forma equilibrada, né? A gente precisa estar pronto para enxergar essa sombra, né? Pronto para trabalhar e determinado. Não, eu vou encarar isso aqui, vou encarar essa situação. Eu gosto de brincar quando as pessoas perguntam até de catarse, coisa, eu acho que entra bem aqui, né? Porque catarse é o que? É transformação, catarse é transmutação. E quando você olha uma sombra para trabalhar com ela e para transformar ela em luz, é uma forma de transformação. Então, a gente tira um pouquinho daqueles 90 do inconsciente e joga um pouquinho mais para o consciente. E aí, esses 5 a 10% vão ficando cada vez maior. A gente vai se conhecendo cada vez mais. Então, né, eu gosto de lidar assim, né, dessa forma. Você contratou uma diarista, né? Contratei uma terapia, resolvi olhar minha sombra, contratar uma diarista para fazer a limpeza. E aí, o que eu faço? Eu posso fazer duas formas, né? Uma eu posso deitar no chão da sala e falar: não, não limpa aqui, eu não quero ver. E deita lá no chão da sala. E o que aconteceu? Você contratou a diarista. Ela vai fazer o serviço. Ela vai chegar, ela vai varrer, ela vai chacoalhar o tapete na sua cara, vai varrer a poeira por cima de você, vai dar rinite, vai doer o corpo, vou ficar com dor nas costas que o chão tá duro. E daí as pessoas interpretam, né, a catarse como uma coisa negativa. Não, eu tive uma catarse, me deu rinite, deu uma catarse, travou minhas costas, né, deu uma catarse, um monte de coisa ruim aconteceu. Porque você não soltou, você não deixou acontecer, você não teve a inteligência emocional de forma racional e equilibrada, trabalhar com Acolher. aquilo, acolher, transmutar.
E aí, a outra forma é você contratar diarista, beleza, vamos aí. E vamos aí, você pode mexer aqui, abre essa gaveta, eu te ajudo, vamos dobrar essa roupa junto, ou abre as janelas, deixa ventilar a casa e solta. Vou no shopping, a hora que eu voltar, quero ver a casa limpa, quero, né, chegar com a casa cheirosa. E você tem formas, né? Formas de lidar com aquilo, e nem sempre precisa doer, né? Vai ser ruim no começo, vai ter que chacoalhar tudo, vai tirar tudo no lugar. Vai parecer que primeiro a casa da Amazônia arrastou o sofá, levantou a cortina, mas depois vai ficar cheiroso, né? Depois vai ficar limpinho, depois vai ficar leve, né? Então é a sombra também. No começo, quando a gente vê uma sombra, o que acontece? Dói. Ah, não, aquela pessoa me irrita, nossa, me trava o estômago, me dá dor de barriga. Nossa, vou ter que correr no banheiro porque aquela pessoa me deu enjoo, né? Vontade de vomitar quando eu olho para aquela pessoa, me irrita, me dá nos nervos, né? Não é? Mas aí, se a gente acolhe, se a gente trabalha, o que acontece? Eu vou olhar aquela pessoa com empatia, com compaixão, eu vou compreender o ponto de vista dela e compreender que eu ressoo naquela informação, e a hora que eu ressoo, eu vou agradecer a pessoa por ter sido espelho, obrigado por ter sido espelho, me fez evoluir. Né? Então, a gente vai ter inteligência emocional para lidar com aquilo. E essa parte de agradecer é muito importante também, muito Mariana. Muito importante a gratidão. Agradecer, porque você aprende com aquilo. Isso. E aí você libera para não viver mais aquilo. Aquilo que a Leopoldina falou ali, de você ficar repetindo. Quando você agradece, aquilo é como se você liberasse. Então, liberou. Isso libera. Isso não vem mais. Agradece, então, a graça agradece. Agradecer faz parte de você acolher a sombra. Isso. É muito importante. E somos luz e sombra, né? Somos dualidade, estamos vivendo nesse universo de dualidades, né? Então, todo mundo é luz e sombra, e toda sombra tem seu lado luz, a gente já vai entender um pouquinho isso, né? E essa projeção, né, que eu já falei de a gente idealiza, né, uma pessoa, às vezes a gente vê, né, então, uma pessoa que a gente, né, nossa, eu sou muito fã do fulano, nossa, o fulano já deve ter tudo perfeito, nossa, olha só as coisas que ele fala, aquela pessoa é iluminada, aquela pessoa está pronta, aquela pessoa não deve nem soltar pum, porque a pessoa é perfeita, a pessoa não faz nada. E não é, né? Todo mundo é luz e sombra. A gente idealiza, a gente projeta uma ideia, né? Porque a gente admira a pessoa, então a gente projeta que aquela pessoa é um ser perfeito. Mas é aquilo que a pessoa escolheu mostrar, né? Às vezes a pessoa não mostra tudo. E por que a pessoa não mostra tudo? Nem ela sabe. A gente não se conhece, como é que a gente vai conhecer o outro? Né? Ninguém se conhece 100%. A gente, aliás, né? A gente conhece ali 10 a 15, né? Aquele pedacinho do nosso consciente, a gente não se conhece por inteiro. Então, a gente não tem como julgar que conhecer o outro, né? Que o outro, não, o outro está pronto, eu que devo ser cheio da sombra, né? Todo mundo está aí, eu gosto do meu canal ali em constante evolução, porque é isso, está todo mundo em constante evolução. E quando eu julgo, né? A partir do momento que eu julgo o outro, que eu me irrito, a pessoa levou a minha energia vital. Isso é muito importante, porque quando eu me conecto, né, entrelaçamento quântico, eu me conecto com aquela situação, eu me conecto com aquela pessoa, aquilo me irritou, aquilo levou a minha energia vital, aquilo me trouxe um estado de doença, de desequilíbrio psíquico, desequilíbrio emocional. Então, muita gente, né, eu vejo muitas nos grupos de ressonante, estou em vários grupos do Facebook, do WhatsApp, a gente está ali, né, conversando com quem começa, né, no caminho do autoconhecimento, e agora eu quero me isolar do mundo, né, agora eu não consigo mais, por quê? Porque as sombras estão vindo à tona, as sombras estão aí para a gente tratar elas, para a gente trabalhar, as sombras estão aparecendo, então os outros começam a me irritar um pouquinho mais, e aí o que o ego faz? O ego fala assim, não, os outros estão te irritando porque você está se iluminando, você é o iluminado, você é o bonzão, você é o perfeito, você é né, o alecrim dourado. Então, os outros estão cheios de problemas ainda. Os outros não estão buscando autoconhecimento igual você. Os Exatamente. outros fazem você se desequilibrar.
né? A culpa não, sempre é do outro. Sempre é do outro, né? O outro tá tirando a minha paz, né? Mas por quê? Porque você está em desequilíbrio psíquico e emocional, né? A gente tem uma que coisa que eu vejo trabalhar muito, Mariana, eu acho engraçado, é aquela coisa assim, não, eu não consigo porque eu tô aqui no meio da minha família. Como é que eu vou conseguir me equilibrar se eu tô no meio da minha família? Sim, tem que ir Mas, para o meio gente, da montanha, meditar no meio da isolado do montanha, mundo. meditar, exatamente. Aí, claro, Que daí lá qualquer eu sou perfeito. no meio da montanha, sem problema, isolado do mundo, vai conseguir se equilibrar. Eu quero ver se equilibrar no meio da família. Eu quero ver se equilibrar no meio dos problemas. Eu quero ver se equilibrar no escritório, cheio de papéis, fazendo. Então, isso é você conseguir se elevar. É ali que você precisa do equilíbrio, trabalhar suas sombras. E se iluminar não é se isolar na montanha. Isso, não é. Não é isso. E muita gente acha que sim. Não, eu tenho uma família tóxica, eu preciso sumir dessa família. Ao julgamento, né? Não é assim. O outro é o tóxico, o outro é o ruim, o outro levou a minha energia vital. Claro que não, o outro é. Mas se você está incomodado com aquilo, aquilo não é uma informação. É você que tem que trabalhar, né? A gente também tem que se trabalhar. E aí eu falo muito, né? Quem já é aluno de Reiki aí sabe que eu falo muito o quê? Pensamento mais emoção gera uma informação e nos nossos corpos, né? Somos vários corpos aí no nosso corpo emocional, né? Então gerou aquela informação no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional. Essa informação, frequência, né? Uma frequência vai gerar miasma, né? Um miasma que vai gerar uma doença, vai precipitar nos corpos, né? Como se fossem camadas de cebola. Essa informação vai precipitar nos corpos, vai chegar no nosso corpo físico em forma de doenças. Então eu julgo o outro me irrita, o outro não sei o que lá, conectei, né? Conectei com o outro, deixei com que o outro levasse a minha energia vital, né? E não olhei minhas sombras, não me trabalhei. O que eu vou gerar para mim? Doença. Eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter dor de barriga, eu vou emagrecer um monte, ou eu vou engordar um monte, vou ter desequilíbrios físicos, né? Vou ter doenças, porque eu não soube lidar com aquela situação com inteligência emocional, né? Então, o que fazer? Tá bom, já entendi, né? A gente tá ferrado se a gente não trabalhar a sombra, né? O que eu vou fazer? Cortar o entrelaçamento o quanto antes. Percebi que o outro me irritou, mas corra para trabalhar a sombra, usa as técnicas que a gente vai passar aqui daqui a pouquinho do 3, 2, 1, porque essa técnica 3, 2, 1 é uma técnica rápida, fácil, em alguns minutinhos você consegue lidar com isso, né? Entender aquilo e transmutar. Transmutou, acolheu, corta o entrelaçamento. O outro não leva mais a sua energia. A partir do momento que o outro deixou de ser o espelho, ele não me incomoda mais, ele não me irrita mais, é só uma informação de que ele é daquele jeito, igual eu falei, o violento, o abusivo, vai continuar sendo abusivo, vai continuar sendo violento. Mas a partir do momento que ele não te irrita mais, você já não tem mais o entrelaçamento com aquela pessoa, né? O divórcio energético que as pessoas falam, né? A gente fazer o divórcio energético com aquela pessoa, a gente cortou o entrelaçamento com aquela pessoa, ela não leva mais a sua energia vital. E aí você pode se separar, você pode, cada um segue o seu rumo, e normalmente a vida encarrega, né? Cada um segue o rumo e tá feito, tá pronto, né? A gente trabalhou a sombra no mais rápido possível, o outro deixou de ser espelho, não vai mais doer, não vai mais incomodar, não é mais sombra, né? Essa frase, né, doeu, pega que é seu. É uma brincadeirinha, né, que fazem muito aí no campo de psicologia, doeu, pega que é seu. O professor Hélio Couto fala assim, ó, onde tem um problema, pode ver que você tá lá. Então, né? Não é? Onde tem um problema, dói, né? Pode ver que você tá lá. Você tá lá, que coincidência, né? Que coisa, eu tenho um problema, eu tô lá.
É isso mesmo. E, né, mexeu com você, mexeu com seus sentimentos, mexeu com o seu corpo. Em que chakra doeu? Né? Para quem tem aí esse entendimento que cada chakra está ligado a uma coisa, né? Aonde doeu? Qual chakra foi? Qual parte do corpo doeu? Entenda o que isso traz para mim, que informação, vai juntando essas informações. A pessoa irritou, a hora que a pessoa me irrita, ela leva o meu chi, a minha energia vital, né? Chi, ki, energia vital. Se irritou, se levou a minha energia, é sombra, tem que trabalhar correndo, né? Acolher, trabalhar e transmutar o mais rápido possível, né? E aqui eu trouxe essa fotinha de um alecrim, por quê? Fazer uma piadinha, né? Quem é que fala de si? A gente não fala, né? Todo mundo é alecrim dourado. Não, eu não faço isso. Imagina, eu não, né? O outro, meu Deus, mas eu não, né? Então a gente vai trabalhar aqui um pouquinho essa parte. Caneta, quem quiser trabalhar a sombra, já começar a trabalhar aqui, já corre pegar uma caneta e um papel para a gente fazer o exercício juntos, né? Quem que te irrita e por quê? Né? Então, quem que me irrita? O chefe me irrita, o chefe é campeão de irritar o pessoal, né? Anitta, eu trouxe a Anitta porque muita gente se irrita, né? É uma cantora que a gente não conhece pessoalmente, né? A gente não sabe da vida dela, a gente só sabe o que tá nas mídias, uma notícia ou outra perdida, e aquilo me irrita. Nossa, eu não gosto do estilo da música, eu não gosto que ela rebola a bunda, eu não gosto, sabe? Então, né, eu trouxe o nome dela aqui, política. Política é uma coisa que as pessoas brigam, né? Política me irrita, né, passou o noticiário, eu li uma notícia e já fico puto, porque esses políticos corruptos, não sei o que lá, a pessoa já... né? O ex do namorado. Ah, tô namorando, eu tô tão feliz no meu relacionamento, de repente, bipa o celular ali, a ex mandando um oi. Eita, já fico irritada, já me dá nos nervos, não é assim? Que quem te irrita e por quê, né? A ex, sogra, tem muita piada com sogra, né? É uma coisa meio unânime, né? Eu, graças a Deus, tenho uma sogra maravilhosa. Colega de trabalho, né? Então, muita gente se irrita, às vezes, com um colega de trabalho. Ah, um quer passar a perna no outro. Ah, não sei o que lá, né? Um quer se aparecer mais. Ah, eu não gosto, me irrita aquele lá, porque, ixi, aquele lá quer ser o queridinho do chefe. Então, aquela pessoa me irrita, né? Olha as sombras que a gente tem para trabalhar, né? Olha lá quanta coisa a gente tem para trabalhar. E aqui, a Elaine, eu trouxe porque muita gente aqui é da área das espiritualidades, né? Então a gente estuda muito. Elaine Orives é alguém muito conhecida nessa área e alguém que incomoda. Diferente do professor Hélio Couto, que é alguém grande e incomoda pouco, né? A Elaine é alguém que incomoda. Por que a Elaine incomoda? Ah, ela cobra caro. Ela entendeu o valor do dinheiro, ela entendeu o que o dinheiro representa, ela entendeu co-criar a vida dela, e isso incomoda. Porque eu queria ser milionária. Ah, eu queria muito. Então ela me incomoda, ela me irrita, ela cobra caro, ela é materialista. Como que ela fala de espiritualidade sendo materialista? As pessoas não entendem que anda junto. Aonde há trevas é porque não tem luz. Então, se eu tô mal financeiramente, tá faltando jogar luz nessa minha área, né? Tá faltando trazer a espiritualidade para trabalhar nessa área. Então, ó, o que a gente chama as pessoas? É manipulador, é controlador, aquilo é um folgado, corrupto, desonesto, ataca, preconceituoso, né? A gente ataca, né? Ó, o outro é isso, o outro é materialista, o outro é cruel, né? A gente ataca o outro, né? Aquela pessoa me irrita. E aí que a gente vai fazer o exercício do Ken Wilber. Passou o slide? Não... Então, quem quiser ir fazer os exercícios juntos, vai ser bem legal. Se alguém quiser colocar ali nos comentários, né? Trazer assim uma pessoa, não precisa abrir abertamente quem é, nem o, né? Só traz assim, é homem, é mulher, e o que acontece, né? Por que irrita, e adjetivo só, tá? Não precisa contar a história. E aí a gente vai trabalhando juntos aqui, tá? Quem que te irrita e por quê é o primeiro passo, né? Por que 3, 2, 1 das sombras? Deixa eu ver assim se abriu. 3, 2, 1 das sombras, por quê? O passo 3 é em terceira pessoa, o passo 2 vai ser a gente olhar em segunda pessoa, e o passo 1 vai ser a gente trazer isso para a gente, aonde eu sou igual ou aonde eu gostaria de ser, e todos somos
menos ou mais, né? Às vezes é só um pouquinho disso, mas eu tenho aquela característica, né? Então, em maior ou menor proporção, somos iguais. E aí a gente vai escrever 2 adjetivos, pelo menos, desse outro, e vai escrever o outro mesmo. Aonde que o outro me irrita. E você pode fazer o exercício assim, ó. Às vezes fechar o olho e imaginar que aquela pessoa que mais te irrita tá aqui agora, sentada na sua frente numa cadeirinha. E agora a pessoa tá ali, sentada na sua frente, e você tem a oportunidade de falar tudo que você tá ali guardado, tudo que tá travando a garganta. Tudo. O que você gostaria de falar para aquela pessoa? Joga na cara. Fala tudo ali. O que você gostaria de falar para aquela pessoa? Você me irrita porque você fez isso. Você me irrita porque você fez aquilo. Você me irrita porque naquele dia que eu te pedi tal coisa, você fez isso e aquilo. Você me irrita, né? Você me dá nojo. Você, né? Sei lá. Traz ali, traz todos os sentimentos. Aonde que dói em você? Qual chakra tá pulsando, né? É no estômago, é na garganta? Aonde que é? Aonde que irrita? Né? Onde que dói? O corpo fala, né? A gente lê os sinais do corpo. E aí pensem aí, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Quem que te irrita e por quê? Traz 2 adjetivos. Então, você me irrita porque você é folgada, porque você é controladora, é violento, foi agressivo, a forma que você falou foi preconceituosa, né? A pessoa me irritou porque é preconceituosa, eu não gosto de gente preconceituosa. Então, aonde? Né? Vamos encontrar aonde que tá esses adjetivos. É cruel, é desonesto. E aí, a segunda parte, né? O 2 é o quê? O 2 é você dar voz de defesa para a pessoa. Então, depois que você vomitou, né? Tudo que você queria falar para aquela pessoa, você jogou na cara da pessoa. Tudo. Você me irritou, você me estressou, você fez isso, você fez aquilo, em terceira pessoa mesmo, tá, gente? Bota para fora. Limpa. Aproveita assim, ó, para limpar agora, né? Limpa emocionalmente, joga para fora, depois a gente aterra tudo isso a mangaia. Mas aproveita para botar para fora agora, é a hora do exercício. Bota tudo para fora. E aí, terminou, né? A gente já começa a sentir um pouco mais leve porque xingou o outro, né? Botou para fora, ótimo. E aí, a gente vai começar a segunda parte do exercício, né? Por isso, 3, 2, 1. A segunda parte é o quê? Dar voz de defesa para aquela pessoa. Então, a gente vai deixar que a pessoa exponha os pontos de vista, os motivos, os traumas. Às vezes, a pessoa tinha uma crença de alguma coisa, ela passou um trauma na infância, ela passou alguma coisa, a bagagem, os paradigmas. A gente vai deixar, né, a pessoa, e aí a gente vai, né, ser fraterno, a gente vai ser amoroso, a gente vai ter a nossa empatia, né? O que a gente vai... Vamos pegar assim, o fulano me irrita porque ele é egoísta, tá? Vamos botar aqui, fulano irrita porque é egoísta e controlador. 2 adjetivos, né? Fulano é egoísta e controlador. Isso me irrita. Não, me irrita demais que a pessoa é egoísta e controladora. Me irrita muito. E aí, voz de defesa na pessoa. A pessoa tá ali, ela vai se defender. Ela vai falar, não, eu não sou egoísta e controladora. Sabe o que acontece? Na infância, eu não tinha nada. Eu passei uma infância muito difícil. Eu tinha muitos irmãos e eles quebravam as minhas coisas. Eu não conseguia ter nada. Então, agora que eu né, foi ralado. Então, agora eu trabalhei muito, né? Consegui conquistar isso aqui. Então, esse aqui é meu. O celular é meu. Eu trabalhei muito, comprei o celular com meu dinheiro e eu não quero emprestar. O celular é meu, eu não vou emprestar. Não é que eu seja egoísta, é que eu estou cuidando do que é meu. Né? Eu cuido do que é meu. É o ponto de vista. A pessoa não se julga egoísta. Ela acha que eu estou cuidando do que é meu. Né? Então, não, eu não sou. Você é controladora? Não, eu não sou. Eu só cuido, eu gosto das coisas, né, organizadinhas, porque, né, para mim, a minha cabeça, eu não consigo pensar se tá tudo bagunçado. Eu preciso das coisas organizadas. Não é que eu seja controladora, né? É porque eu preciso ter uma ordem, porque eu tenho um trauma, porque eu tenho um desequilíbrio, porque eu tenho um negócio. Então, deixa a pessoa se defender.
E aí você vai escutar com empatia mesmo, né? Com empatia de entender, então, o que a pessoa passou, quais os traumas que essa pessoa passou. E agora é a hora que dói, a hora que machuca. Aonde a gente é igual ou aonde a gente gostaria de ser igual a essa pessoa. O que ressoa comigo? E quanto a gente mensura assim, de 0 a 100, uma escala de 0 a 100, quanto eu gostaria de ser igual? Aquela pessoa me irrita porque ela é egoísta. Ela só faz as coisas que ela quer fazer. Ela não faz nada que ela não queira fazer. Se ela marcou um compromisso, ela não tá afim, ela não vai. Isso me irrita, porque ela só faz o que ela quer fazer. Ferre-se os outros. Não é assim? Ferre-se os outros. A pessoa não marcou um compromisso, mas ela não foi. Não estava afim de ir, não foi. Nossa, aquilo me irritou. Nossa, dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Como é que marcou o compromisso e não foi? Por quê? De 0 a 100, ou eu sou, ou eu gostaria de ser. Não, eu não sou assim. Se eu marco um compromisso, eu vou. Mas talvez eu não gostaria de ser assim. Talvez aquele dia eu tô cansada, eu tô com dor de cabeça, eu não gostaria de ir naquele compromisso, mas eu marquei. Não, eu marquei, eu tenho que ir, porque, né, eu marquei, eu tenho que ir, porque eu sou a certinha, eu sou o alecrim dourado, eu sou a perfeita. Então, se eu marquei, eu vou, não vou desmarcar. Mas eu gostaria de desmarcar. Ah, eu gostaria de ficar em casa hoje só de pijama no sofá. Não queria sair de casa, tá frio. Então, quanto que eu gostaria de ser igual? Porque lembra luz e sombra? Tem vantagem. Tem vantagem da pessoa ser egoísta. Tem vantagem. Tudo tem vantagem. Então, quanto? Quanto que eu sou ou eu gostaria de ser igual àquela pessoa? E aí a gente fala, fulano é metida. Nossa, ela lá, meu Deus, o nariz empinado, ela é muito metida. Mas você já conversou com ela? Já tentou, né, fazer uma amizade? Às vezes ela só tem uma autoestima elevada, ela só tá de bem com a vida, ela só tá sorrindo. Não quer dizer que ela seja metida. Para ela não é metida. Ela só trabalhou bem a parte da autoestima, né? Ou eu sou independente. Eu nunca tive ninguém que fizesse por mim. As pessoas nunca me deram nada de mão beijada, eu sempre tive que eu mesma correr atrás, eu mesma fazer por mim. Então, não é que eu sou egoísta, não é que eu não penso no próximo, ninguém nunca pensou em mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar por mim? Eu tenho que fazer por mim. Então, a gente vai dando voz e vai entendendo os motivos, aonde que a outra pessoa tem as características e aonde que eu ressoo com aquilo ou aonde que eu gostaria de ser aquilo. Bem legal esse exercício, eu acho bem importante fazer, e fazer várias vezes, né? Várias provavelmente em cada vez que você fizer vai aparecer uma história, né? Isso, e aí a gente vê assim, né? Acho que eu coloquei mais para baixo, né? Como que a gente transmuta, né? A gente vai então olhar, reconhecer, acolher, eu também sou assim, eu também tenho isso, e vai tentar positivar. Então, eu também tenho essa característica, mas essa característica me deixa, assim, eu também sou um pouquinho metida, mas essa característica me mostra que eu tenho uma autoestima boa. Então, você tenta positivar aquela característica, encontrar o outro lado, né? Luz e sombra. Então, né, encontra o caminho do meio e agradece o outro, né? Coloquei ali, não sei se está compartilhando certinho. Por ter mostrado para você agradece, a sua sombra. Né? Faz o Ho'oponopono, obrigado por me mostrar isso. Eu sinto muito que eu julguei, em partes eu também sou assim. E, né, o outro vai continuar sendo metida, o outro vai continuar sendo egoísta. Não é porque eu vi em mim que eu também tenho um pouquinho de autoestima que a outra pessoa vai deixar de ser nariz empinado. Ela vai continuar sendo nariz empinado. Ela vai continuar não cumprimentando a moça da limpeza. Mas eu vou entender que talvez ela tenha uma característica de uma autoestima muito elevada, que ela é a superior, e que aquilo me incomoda por causa disso, daquilo, né? E vou conseguir tratar em mim, mas aí, quando eu olhar para aquela pessoa de novo, ela não vai mais me irritar. Ela não cumprimentou, mas tá bom, é só uma informação. Ela não cumprimentou. E daí, se ela não cumprimentou, aquilo não me irrita mais, aquilo não me incomoda mais, não me tira mais do sério.
E se me tira do sério ainda, é porque tem coisa para limpar ainda. Se você olha de novo e ainda irrita, ainda dói, ainda tem sombra. Doeu, pega, aqueceu, doeu, pega, aqueceu, ainda não está transmutado, né? E aí pensa na pessoa de novo. Sente o corpo. O que o corpo está falando? Dói ainda? Tá leve? Não tá? Já foi resolvido? Não foi? Faz de novo. Bota a pessoa na sua frente, despeja, né? Terceira pessoa, você isso, você fez aquilo, você não sei o que lá. Segunda pessoa, deixa... E é difícil, às vezes, a gente deixar que a pessoa se defenda, porque a gente não tem uma visão ampla e a gente acha que a nossa verdade é a única verdade, por isso que é importante aquele exercício lá dos pontos de vista. A gente tem que tentar sair da caixinha e tentar olhar por outro lado, né? E talvez a pessoa tenha passado uma situação assim na infância, tá, mas talvez ela faça isso. E eu faço muito isso desde sempre. Meu esposo brinca assim, você é defensora dos frascos e oprimidos, dos frascos e comprimidos. Ele brinca porque eu sempre tento ver isso. Desde sempre, assim. Ele me traz uma situação, eu falo, mas será que a pessoa não fez isso por causa disso? Será que não foi esse o motivo da pessoa? E aí ele fala, mas você também não consigo nem desabafar porque você tenta defender a pessoa. A gente tem que, né, se colocar um pouquinho assim, mas será que não é? Todos os lados. Ver outro ângulo, né? E tentar positivar isso, né? Positivar. O que é positivar? A gente encontrar a dualidade, a luz e sombra, né? Então, encontrar o outro adjetivo, que vai ser a dualidade daquele para positivar, para curar, para acolher e para compreender, então, que também somos assim. Maior ou menor, também somos. Não, eu não sou corrupto. Eu me irrito com a política. O político é ladrão, o político é corrupto. Eu não sou assim, eu nem sou político. Mas aonde? Em que área da vida? Às vezes eu não roubo dinheiro. Se tiver um cinquentão aqui em cima da mesa, eu não vou pegar e vou pôr na minha bolsa. Talvez não. Mas talvez eu roube carinho do meu esposo. Talvez eu roube a atenção dos meus pais. Talvez eu roube a emoção, o equilíbrio emocional de uma outra pessoa. Talvez eu seja corrupto de fazer um charminho aqui para conseguir o que eu quero. Hoje eu queria jantar fora. Mas sabe, eu tô tão cansada de lavar louça. Será que eu não podia pedir? Às vezes eu sou corrupta, eu manipulo uma situação para conseguir o que eu quero. Então, será que eu também não sou corrupto se eu tô manipulando uma situação para conseguir o que eu quero? A gente também é, um pouquinho. Sim. Então, maior é importante lembrar que, claro, usando todas essas técnicas, né? E sempre lembrar que terapias são muito importantes. Diversas terapias, psicólogos, terapias holísticas. Uma terapia que eu gosto muito e que, para mim, eu usei já várias vezes, faz bastante efeito, adoro, além do Ho'oponopono, claro, mas é a constelação familiar. Assim, eu tenho paixão por essa terapia, eu acho ela fantástica. É incrível mesmo. E ela realmente, quando você identifica a sua sombra, você leva essa situação para a constelação e aquilo se resolve lá. Então, é muito importante, é bem interessante você... Nossa, quem tivesse a oportunidade de procurar um constelador e fazer uma constelação, ou fazer várias, né? Porque você consegue enxergar o ponto de vista do outro na constelação. Nossa, né? é muito. Os participantes vão falando o que estão sentindo, como estão vendo. Então, você consegue ter essa visão ampla de dar ouvido, né? A outra pessoa, de dar voz de deixar a tudo, isso, dar voz aos vários isso campos, muito importante. É isso muito é verdade, legal. Muito bacana. Então, é isso, assim, eu acho que a coisa eu não sei que hora que eu não consegui enxergar quanto tempo a gente está aqui, eu estou preocupada já. 1h20. Eu acho que já passamos do tempo já. Até. Eu não enxergo aqui, eu estou preocupada. Parabéns para quem está aí com a gente. Que aguentou chegar aí, já 1h20 de live. Já passamos. Mas é que o papo tá gostoso. Mas é que esse é um assunto que daria para ficar horas e horas, né?
horas e horas, tem milhares de livros sobre o assunto, tem milhares de palestras por aí sobre o assunto. É um assunto grande, é um assunto pesado e que abre margem para a gente falar outras coisas, né? Então, se a gente não ir se podando, né? A gente acaba estendendo mesmo, né? Mas acho que ficou leve. Eu acho que a gente conseguiu trazer assim de uma forma simples, né? Que a gente tem que olhar, e acho que de vários conteúdos assim que eu já estudei, que eu já vi, tem essa parte assim, todo mundo fala, tá, sombra é isso, isso e aquilo, você precisa trabalhar a sua sombra. Ponto. Ah, sim, a sombra te causa isso e aquilo, se você não trabalhar, você vai ter isso e aquilo, e você precisa acolher a sua sombra. Ah, você tá com esse problema, acolhe a sua sombra. Mas e aí, o que eu faço com essa informação? O que seria acolher? Vou pegá-la no colo? O que é o acolher a sombra? Né? Fica muito distante quando a gente não tem a ferramenta, a gente não sabe o método, o passo a passo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou acolher? Como que eu vou trabalhar? E acho que aqui a gente conseguiu didatizar um pouquinho mais, assim, trazer assim, tá, entendi, o outro é espelho, talvez eu não seja igual àquela pessoa, mas em menor quantidade eu seja um pouquinho sim, ou talvez eu não seja nada daquilo, mas eu gostaria muito de ser para ter os benefícios que aquela pessoa tem, né? E aí a gente compreende assim, né, que a gente também tem, se a gente está vendo, a gente também tem. E a gente precisa trabalhar em nós. E uma coisa importante é que, assim, não é só as coisas ruins que a gente também tem precisa trabalhar, as coisas boas também. Se eu estou vendo uma coisa maravilhosa naquela pessoa, eu tenho, então, aquela parte da potencialidade não desenvolvida, então eu preciso trabalhar isso em mim, trazer a luz para isso. Nossa, então eu posso ser assim também? Nossa, eu posso ser a próxima Beyoncé, então vamos lá. Vou entrar numa aula de canto, por que não? Vou entrar numa aula de canto. Se eu admiro aquela pessoa, eu posso ser igual. Então, eu vou entrar né? Vou fazer isso, vou estudar, vou buscar meios de chegar até lá, porque se a pessoa chegou, eu também consigo. E aí a gente tem essa potencialidade dentro de já. Eu falo Beyoncé, eu nem escuto Beyoncé, só porque foi o nome que me veio. Só que foi o nome mais conhecido assim que me veio, mas é isso, né? Não sei se mais alguma coisa. Já ficamos quase 1h30. Eu queria te agradecer por essa oportunidade, né? Por esse convite. Agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada pela companhia de sobreviventes. Vocês. Muito obrigada. A live até o fim. Gratidão, gente, por cada um de vocês, pelos comentários, pela participação. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem, que vocês treinem e que dê resultado, né? Que vocês consigam aí trabalhar essas sombras. Lembrar que não é mágica, né? Não é de um dia para o outro, não entendi, agora eu vou aplicar e amanhã minha vida está resolvida, mas é passo a passo. E se a gente não fizer nada hoje, daqui 5 anos a gente gostaria de ter começado hoje. Exato. Nossa, essa foi a melhor dica da noite. Ou do dia, né, para vocês aí. Do dia, noite, agora já é fim da tarde já. Mas é isso, gente. Gratidão, muito obrigado mesmo, né, por estarem aqui. Olha lá, o pessoal. Cheguei no final, então eu vou tentar deixar salvo, né? Tomara que vocês consigam ver. Isso, a Flora lá já está 10 horas também, ó. Tá tarde igual você aí. Aí, tá vendo? Maravilhoso, maravilhoso vocês. Flora, da onde? Luceni, gratidão, beijo. Gratidão você por estar aqui, né? Carla, Flora, Leopoldina, todo mundo que comentou, que interagiu, vocês são maravilhosas. Gratidão. Olha lá, meu pequeno já está batendo na porta. Então vamos lá, gente. Gratidão por Holanda. Nossa, obrigada, tá longe, gente. Que bacana, da Holanda. Então, um beijo para a Holanda, para Inglaterra, para todo mundo. E até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite.